Cristo, para sempre seja louvado. Bem-vindo, irmão. Bem-vinda, irmã. A Lectio Divina, a leitura orante da Palavra de Deus, o nosso momento de oração pessoal com a Palavra de Deus. É o momento em que nós tiramos do nosso dia para, juntos, em comunidade, fazermos a nossa oração pessoal. Então você que está chegando agora aqui no canal da RCC BH, seja bem-vindo. A Lectio Divina não é homilia, a Lectio Divina não é pregação, a Lectio Divina é oração. Por isso é tão importante fazer aquilo que Jesus pediu. Entra no seu quarto, fecha a porta. Qual que é o seu quarto? Seu quarto é uma cozinha, seu quarto é um carro, seu quarto é onde que você entra, principalmente entra dentro de si, para dentro de si encontrar a presença de Deus que se manifesta através da sua palavra. Louvado seja Deus, então, pela sua vida. Hoje, dia 21 de janeiro, estamos na quinta-feira da segunda semana do tempo comum. Hoje a igreja celebra a memória de uma santa muito querida, Santa Inês, a quem pedimos a intercessão para cada um de nós. O evangelho de hoje é o evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos, capítulo 3, versículos 7 a 12. Marcos 3, de 7 a 12. Convido você a pegar a sua Bíblia para poder acompanhar com a gente. No evangelho de hoje vocês vão perceber que não tem nenhum relato assim de um acontecimento. O que nós vamos ler, na verdade, é uma transição, é uma passagem de Jesus como uma síntese para esse caminho que ele apresenta para cada um de nós. Você quer entrar nesse caminho? Você quer entrar nessa barca? Então vamos juntos começar o nosso momento de oração. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vamos invocar o Espírito Santo, porque o Espírito Santo, aquele que iluminou as Escrituras na sua escrita, vem iluminar agora a cada momento de leitura. Espírito Santo, recebe a minha vida nesse dia, nessa quinta-feira, recebe o meu coração. O Senhor sabe o que eu tenho passado, o que eu tenho vivido, o que eu tenho experimentado, e é diante dessa realidade do meu coração, da minha alma, que eu venho aqui tirar as minhas máscaras, que eu venho aqui me colocar como eu estou e como eu sou diante de Deus, para que a palavra de Deus hoje possa me iluminar, possa me transformar, possa me renovar, para que essa luz que vai ser colocada no meu coração seja irradiada para tantas pessoas que convivem comigo e que também, de repente, só tem essa maneira de acompanhar o Evangelho. Divino Espírito Santo, descei sobre nós, iluminai a nossa vida e transformai o nosso coração. Amém. A Lectio Divina, como você sabe, é um método de oração com a palavra, composto por 4 degraus espirituais que vamos percorrendo juntos. O primeiro degrau é a leitura atenta do texto. Vamos procurar perceber o que é que o texto diz. Vamos lá? Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus se retirou para a beira do mar, junto com seus discípulos. Muita gente da Galileia o seguia, e também muita gente da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, do outro lado do Jordão, dos territórios de Tiro e Sidônia, foi até Jesus, porque tinha ouvido falar de tudo o que ele fazia. Então Jesus pediu aos seus discípulos que lhe providenciassem uma barca por causa da multidão, para que não o comprimisse. Com efeito, Jesus tinha curado muitas pessoas e todos os que sofriam de algum mal jogavam-se sobre ele para tocá-lo. Vendo Jesus, os espíritos maus caíam a seus pés, gritando: Tu és o Filho de Deus.
Mas Jesus ordenava severamente para não dizerem quem ele era. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então vamos fazer a releitura do texto, quem quiser ler novamente. Quem quiser pode usar a imaginação para poder compor a cena. O que se trata, como eu falei? Aqui está, o texto começa Jesus se retirando para a beira do mar junto com os seus discípulos. Então dá vontade de saber onde que ele estava e para onde que ele vai. E foi isso que a gente comentou no início, que esse texto de hoje não é apenas um deslocamento geográfico, representa uma transição diante da proposta de Jesus. Onde que ele estava? Então nós estamos no versículo 7, vamos aí para o versículo 6, para o versículo anterior. No versículo anterior, onde que Jesus estava? Ele estava com a multidão, na sinagoga, curando o homem da mão seca, diante dos fariseus que tinham um coração seco. Ou seja, sinal dessa missão de Jesus que veio salvar a todos, como diz na primeira leitura. E de fato fala lá que tinha gente da Galileia, da Judéia, de Jerusalém, fora dos limites lá de Israel, na Idumeia, do outro lado do Jordão, Síria e Sidônia, para todo mundo. Jesus estava anunciando a palavra, anunciando os milagres, com ações, com atitudes, com palavras, com vida, para a multidão de pessoas que iam até ele. Só que aqui tem um deslocamento então. Jesus vai para a beira do mar com os seus discípulos. E qual que é o final dessa seta? O próximo versículo, que é o versículo 13, o que vai acontecer? Aqui é de 7 a 12, no 6 ele estava com a multidão, no 13, para onde que ele vai? No 13 ele vai chamar os 12 apóstolos para continuarem a sua missão como base. Então vamos pensar bem, aquela multidão de pessoas, além dos limites, estavam atrás de Jesus. E aí vamos tentar perceber os sinais. Qual que é o primeiro sinal? O primeiro sinal é que as pessoas foram até Jesus. Seguiram Jesus, aquela multidão. Não apenas Jesus foi com seus discípulos, mas as pessoas foram até Jesus. Ou seja, esse gesto de fé, essa caminhada exige um passo. Que passo é esse? Eles não apenas viram, mas eles foram até Jesus. Por quê? Porque tinham ouvido falar o que ele fazia. E eles foram até Jesus, então, para quê? Para escutar a sua palavra. Para ver o que ele estava falando e ver o que ele estava fazendo, as curas das pessoas que sofriam qualquer enfermidade e qualquer mal. Então vamos dizer, diante daqueles que estavam na sinagoga apenas vendo, achando bonito, achando legal, achando interessante, esses não apenas acharam bonito, mas entraram no caminho de seguir Jesus. E qual que é o símbolo desse seguimento de Jesus aqui? O símbolo desse seguimento de Jesus é uma pequena barca. A barca de Pedro, a igreja, a comunidade dos filhos de Deus, a união daqueles que são chamados e que se lançam para não apenas escutar, mas escutar com o coração e seguir a palavra de Jesus. E aí a gente começa a entender essa transição, esse chamado de Jesus para uma viagem.
Porque Jesus entra numa barca como se fosse uma proposta. E Jesus faz o quê? O texto fala, ele entra na barca e se afasta para que as pessoas não o comprimissem. Então, dando um passo, o que acontece quando a gente dá um passo na direção de Jesus? Tantas vezes parece que ele se afasta um pouco. E ele se afasta para quê? Para que o meu coração se torne sincero, para que a minha intenção seja purificada, para que eu que fui ao encontro dele para ver os milagres, possa realmente ir ao encontro dele para escutar o que ele está falando e colocar em prática. E esse sentimento de Jesus que está se afastando, claro, por questões humanas ele estava se afastando para poder falar, para as pessoas escutarem melhor, para não comprimir. Mas o que isso está querendo dizer? O que Deus está querendo dizer com esse texto? Esse Deus que se afasta tantas vezes para que a gente possa ir ao seu encontro. Então Jesus não quer apenas subir na barca e sair. Ele está chamando aquelas pessoas para poderem entrar na barca com ele. Entrar nessa viagem. Essa viagem como povo de Deus nessa terra, que caminha nessa terra, mas com os olhos fixos no céu. No reino de Deus que ele nos chama a construir aqui, mas que um dia experimentaremos na eternidade. Não apenas pela consolação, não apenas pela graça, não apenas por estar bem, mas porque compreende em Jesus o Mestre, compreende em Jesus o Senhor, compreende em Jesus o Filho de Deus. E olha que interessante a maneira que termina. Termina falando dos espíritos maus que gritavam que Jesus era Filho de Deus e ele mandava eles calarem. Por quê? Porque Jesus não quer ser reconhecido como Filho de Deus pela boca de quem tem um coração distante. Porque o mal aqui estava falando de uma coisa que ele não vivia e ele quer justamente mostrar o essencial. A proclamação de Jesus como Filho de Deus vem como um gesto de fé que nasce do coração daquele que se coloca na barca com Jesus. Na caminhada, na experiência, no dia a dia com Jesus, que vai onde ele for, que aceita o projeto de vida de Jesus como um projeto de vida pessoal e se abre a esta viagem do reino de Deus. E assim nós podemos passar para o segundo degrau espiritual, o degrau da meditação, em que, iluminado pelo Espírito Santo, iluminado por essa palavra, eu vou me posicionar diante dessa proposta de transição, de deslocamento de Jesus. Eu estou do lado da multidão que quer comer, que quer o milagre, que quer a graça, apenas porque quer que Deus resolva os meus problemas para que eu possa seguir a minha vida tranquilo do jeito que eu quiser? Ou eu vou fazer a transição para aqueles que querem buscar Jesus como meu mestre? Através da escuta da palavra, daquilo que ele está dizendo e daquilo que ele tem para mim. Olhando para a minha vida, por que eu vou até Jesus? O que eu tenho buscado? Eu que tenho visto os milagres, eu que tenho visto a proposta. Estou buscando como uma superstição? Qual que é o propósito de Jesus para a minha vida hoje? Que passo é esse que eu tenho que caminhar que
barco é esse que eu tenho que entrar? Que água profunda é essa que Jesus quer para a minha vida? Tantas vezes olhando para mim, para a minha realidade, talvez parece, como eu disse, que Jesus está se afastando para eu não o comprimir. E tantas vezes eu vou buscar o milagre e acho que Jesus se afastou de mim, olhando para a minha vida, olhando para a situação do planeta, olhando para essa pandemia. Por que que Deus deixou isso acontecer comigo, com um familiar querido, com alguém que eu amo? Por que que Ele se afastou? Enquanto na verdade Ele está entrando na barca. E como vai se concretizar no texto de amanhã, Ele está, na verdade, me chamando para escutar, para tomar uma decisão, para seguir os seus passos, para seguir o seu projeto de vida. Que projeto é esse que o Senhor tem para mim? E assim já vamos entrando no terceiro degrau espiritual, o degrau da oração. Em que eu vou rezar, sim, mas não apenas rezar por rezar. Eu vou rezar aquilo que o texto hoje me leva a rezar. E o texto hoje me chama a rezar sobre essa transição da minha vida. E eu vou dizer: Senhor Jesus, eis-me aqui, Senhor, no início de um novo ano, de um ano que começou já com as suas situações, com as suas dificuldades, mas também com as suas graças, também com as suas bênçãos, Senhor. E diante desse ano novo, o Senhor já me chama agora para entrar nesta caminhada de transição, para fazer esse deslocamento, para não me acomodar e dar um passo na fé. Senhor Jesus, não quero apenas ser um espectador da Tua graça, assistir, Senhor, a Tua palavra e a Tua ação, apenas como quem assiste uma série, uma televisão, como quem vê o outro passar. Eu quero assistir, Senhor, dando esse passo, eu quero assistir me comprometendo, eu quero assistir entrando na barca contigo, Senhor. E assim eu me pergunto, e eu te pergunto, Senhor Jesus, o que o Senhor quer me falar hoje? O que é que o Senhor fala ao meu coração com esse texto? Que passo é esse que eu sou chamado a dar? Que mar é esse que o Senhor me chama a caminhar, Senhor? Vem, Espírito Santo, e revela ao meu coração os propósitos de Deus. Quero hoje, Senhor, dar espaço para o Senhor agir na minha vida com o seu projeto de amor. Porque tantas vezes na oração eu fico te sufocando, Jesus, com o meu pedido: eu quero isso, eu quero aquilo, faz isso, faz aquilo, como se fosse dando ordem, Senhor, para ti. Mas hoje, Senhor, muito mais do que pedir, muito mais do que te sufocar, eu quero realmente reconhecer que o Senhor me dá esse espaço para que eu possa ir ao seu encontro, para que eu possa nadar, para que eu possa dar esse salto na fé, para que eu reconheça e teu nome esteja profundamente gravado no meu coração. Vem, Espírito Santo. E assim eu possa hoje experimentar o poder da tua palavra na minha vida. Que eu possa experimentar como graça e como consequência a cura. Cura, Senhor Jesus, o meu coração. Cura, Senhor, os que sofrem algum mal, Senhor, nesse dia. Cura, Senhor. Mas cura como uma manifestação do teu poder. Cura, Senhor, como uma realização da tua palavra. Cura, Senhor, como uma consequência dessa entrega da vida que eu faço hoje. Toda a minha vida está nas tuas mãos, Senhor Jesus. Porque tu és o meu mestre e eu quero, como essa multidão, entrar no caminho como discípulo, te seguir, te experimentar, para que as pessoas vejam em mim tudo que o Senhor está fazendo na minha vida. E assim mais pessoas se despertem para a fé, para te escutar e para te buscar. Eis-me aqui, Senhor.
Eis-me aqui, Senhor. Tu és o Filho de Deus e eu sou teu discípulo. E assim vamos entrando no quarto degrau espiritual, o degrau da contemplação, em que a palavra de Deus se realiza na minha vida e eu vou proclamar: eu faço hoje o salto da fé. Eu hoje vou ao encontro de Jesus. Eu hoje entro nessa caminhada de transição rumo às águas mais profundas, aonde o Senhor me mandar, naquilo que Ele quer, porque eis que venho, Senhor. Com prazer, eis-me aqui, como discípulo, faço a vossa vontade. Amém. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor nos mostre a sua face e nos conceda a sua graça. Que o Senhor volva o seu rosto para nós e nos dê a paz. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Acompanhe toda a grade de programação da RCC BH e a Alexio Divina volta amanhã, se Deus quiser.